Meus amados irmãos, as crianças têm esse poder, né? Obnubilante de desviar a nossa atenção. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Irmãos, que alegria estar com os irmãos nessa noite. Semana passada eu não estive aqui porque preguei na Igreja Presbiteriana Maranata, lá em Goiânia, e por isso estou com vocês hoje, né? Cumprindo a responsabilidade de vosso pastor nos 3 cultos. E hoje, irmãos, no culto de 17h30, nós terminamos a série das parábolas de Jesus. Foi um ano maravilhoso, aprendendo a ser cidadão do reino. Você que vem às 19h30 tem a oportunidade de ouvir os sermões da série, que são pregados às 17h30, lá no canal do YouTube da IPG2, ou também no site da nossa igreja. Mas como nós terminamos a série? Eu até pensei em repetir o sermão, porque você que veio às 19h30 não ouviu, mas o sermão teve 9 pontos, ele ia demorar demais, né? Com o batismo, ele é um sermão que eu acho que durou mais ou menos uns 50 minutos. Então eu resolvi elencar o texto paralelo, que eu preguei na parábola esse ano, e você vem às 19h30 não ouviu. Se você veio às 17h30, não tem problema, você vai ouvir de novo e ser edificado. Mateus capítulo 25, o primeiro texto lido desta noite. Em oração, o Espírito Santo colocou no meu coração, o texto pregado às 17h30 foi a parábola das minas. Mas essa é uma das parábolas que eu mais amo, com a qual me identifico e da qual o Senhor me fez tirar também minha filosofia de ministério, dentre outros textos bíblicos. Então eu quero convidá-lo a ficar em pé essa hora, em nome de Cristo Jesus. Mateus capítulo 25, nós vamos ler o texto da palavra de Deus. Você vai ler comigo a partir do versículo de número 21 até o versículo 30. E eu começo lendo do versículo 14. Quem encontrou pode dizer achei. Assim diz a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Vamos todos a partir de agora? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor, tem misericórdia de nós. Quem somos nós para estarmos aqui diante da tua presença? Mas nós fomos perdoados, nós somos lavados, nós somos justificados, ó Deus, por causa da obra de Cristo na cruz. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez nascer de novo e colocou o teu Espírito em nosso coração. E obrigado que o Senhor se revela a nós na tua palavra. E o Senhor Jesus, que foi cravado na cruz, ressuscitou, vivo está,
subiu aos céus e virá nos buscar em glória. Enquanto, ó Deus, Ele não vem, o Senhor nos chama para viver corretamente, Deus, e obedecer a Tua palavra e ser uma bênção nesse mundo, nesse tempo no qual o Senhor nos inseriu. Deus, exalta Cristo nesta mensagem. E, ó Deus, que ela nos desafie a, Pai, cumprir o chamado do Senhor para nós e administrar corretamente tudo aquilo que o Senhor confia em nossas mãos. Fala a nossa alma, Deus, e motiva-nos a fazer o Teu trabalho com fidelidade. Tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos amigos e irmãos, a parábola que lemos está inserida no sermão escatológico do Senhor Jesus, que fala para nós alguns detalhes que acontecem com relação ao cristão entre a primeira e a segunda vindas de Cristo Jesus. Na nossa parábola, queridos amigos e irmãos, o dono da terra que se ausenta, o homem rico, é o Senhor Jesus. Os servos somos eu e você. E os talentos, queridos amigos e irmãos, são todos os dons, talentos e bênçãos que o Senhor confiou a mim e a você para que nós administremos entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Lembre-se bem que um talento de ouro nos dias do Senhor Jesus equivalia a 20 quilos de ouro, amados amigos e irmãos. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É uma pequena fortuna ou uma grande fortuna, dependendo do que para você é bastante dinheiro. E nessa parábola, eu vou ser bem direto, o Senhor nos ensina a como administrar os talentos de Deus. Como administrar os talentos de Deus. E, em primeiro lugar, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: reconheça a fonte. Como administrar os talentos de Deus? Para administrar corretamente os talentos de Deus, você precisa reconhecer a fonte. Olhe para a sua Bíblia. Nós vamos acompanhar o texto. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Você vai ler o 15, o 16, certo? E eu vou ler o 17 e nós todos o 18. Então, assim diz. Vamos lá, pode ler? A um deu 5 talentos. A outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, que recebera 2 e ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Como administrar os talentos de Deus? Em primeiro lugar, reconheça a fonte. O texto nos diz, amados amigos e irmãos, que esse homem poderoso, rico, se ausentou, foi para uma terra muito distante. Mais longe que a terra do Shrek, lá, né? Far, far away, né? Uma terra muito distante. E ele, então, resolveu confiar os seus bens aos seus servos. O texto nos diz, reconheça a fonte. Primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que o Senhor é generoso. Se não bastar o fato do Senhor ter morrido na cruz para pagar os nossos pecados e haver nos remido de graça e nos salvado e nos dado o dom da fé para que crescêssemos nele e recebêssemos a sua salvação em nossa vida, além disso, o Senhor nos dá o privilégio de participar em sua obra e de servi-lo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E ele nos dá dons e talentos, amados amigos e irmãos. Ele nos dá dons espirituais para que edifiquemos o seu corpo e abençoemos onde estivermos. Ele nos dá talentos para que sirvamos onde Ele nos colocar, seja na igreja, no trabalho ou em casa. Além disso, Ele confia às nossas mãos responsabilidades, a nossa família, os nossos dons, o nosso trabalho. Oh, queridos amigos e irmãos, o Senhor não tinha obrigação de nos dar nada. Mas Ele ressuscitou e foi para a terra distante de onde virá nos buscar. E confiou a nós os seus dons e talentos. O texto nos diz aqui, ele lhes confiou. A ideia da palavra confiou aqui é que ele repartiu conosco. Mas ao reconhecer a fonte, além de reconhecer que Deus é generoso, nós temos que reconhecer que Ele é justo. Porque o versículo de número 15 diz que a um deu 5 talentos, a outro 1, a outro 2, a cada um segundo a sua própria capacidade. E depois partiu. E isso aqui é maravilhoso, amados amigos e irmãos. Porque quem dá capacidade é o próprio Deus. E Deus nunca vai exigir de você aquilo que Ele vai exigir de mim.
E ele nunca vai exigir de mim o que ele vai exigir, por exemplo, do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. A cada um de nós, Deus deu dons e talentos distintos, ou podem até semelhantes, mas em medidas distintas, e nós não teremos que prestar contas acerca dos dons de nossos irmãos. Deus deu os dons para você conforme a sua própria capacidade. Isso aqui é maravilhoso demais, irmão. Porque isso aqui acaba com o orgulho e com a inveja. Porque, em primeiro lugar, se você tem algum talento especial que abençoa e te destaca, não foi você que escolheu o talento e o dom, foi Deus quem te deu soberanamente. Mas também, querido amigo e irmão, se você tem um só talento e seu irmão tem 10, aleluia, você não tem que render 10, você tem que render sobre um só. Então você não precisa ter inveja do seu irmão. Deus é justo. Deus vai pedir de você conforme os dons e a capacidade que Ele te deu. Se você quer administrar os talentos e os bens de Deus corretamente, reconheça a generosidade de Deus em te dar tudo que te deu. Reconheça que Deus é justo, Ele não vai pedir de você aquilo que Ele vai pedir do seu irmão. Ele deu conforme a sua própria capacidade, você tem que multiplicar conforme o que Ele te deu. Mas ao reconhecer tudo isso, você tem que reconhecer que tem que trabalhar, irmão. A Bíblia nos conta a história que aquele que recebe 5 talentos, Edmar, é muito inteligente. E ele sai logo a negociar. Eu não sei se ele investiu na Bolsa de Jerusalém. Eu não sei, querido amigo e irmão, se ele resolveu comprar todos os campos de olivais de Israel para produzir o melhor azeite e enriquecer. Mas a verdade é que ele saiu, negociou, ganhou outros 5. O que tinha 2, olhou para o primeiro e falou assim, rapaz, eu tenho que fazer aqui nesse cara. E ele saiu, negociou, investiu, trabalhou, ganhou outros 2. Mas houve um deles que não trabalhou. Ele pegou o talento que o Senhor deu, certo? Um talento só. Então, ele abriu na terra e sepultou o talento. Nós não temos que aprender com ele. Nós temos que aprender com aqueles que foram solícitos e partiram para trabalhar. Você precisa reconhecer, irmão, que Deus não te deu talento para você ficar com os braços cruzados. O nosso hino é muito bonito, mas ele é para o Brasil, não é para você. Você não tem que ficar deitado eternamente em berço esplêndido ao som do amarelo do céu profundo. Você foi chamado para servir ao Senhor com todos os dons e talentos que Ele te deu. Se você quer administrar corretamente os talentos, as bênçãos que Deus te confiou, você precisa reconhecer a generosidade de Deus. Ele te deu muito mais do que você merece. Você precisa reconhecer que Deus é justo. Ele te permite passar o que você passa conforme a sua própria capacidade. E você tem que reconhecer que você tem que se dispor nas mãos do Senhor para ser uma bênção, para multiplicar aquilo que Ele te confiou. E quando você multiplicar, amado amigo e irmão, você tem que dar toda a glória e honra ao Senhor. Porque tudo que acontece na sua vida de bom vem das mãos graciosas de Deus. Você não tem que chamar glória para si. E você não tem que invejar o seu irmão, porque Deus vai exigir de você conforme a sua própria capacidade. Amados amigos e irmãos, isso deve gerar em nós um senso de humildade tremenda. Porque reconhecendo que todas as bênçãos, dons e talentos que temos vêm das mãos do Senhor. E por isso, em gratidão a Ele, nós vamos servi-lo, porque Ele tem cuidado de nós e tem derramado sobre a nossa vida as suas mais ricas bênçãos. Temos que fazer, amados irmãos, temos que aprender com o jumentinho que levou Jesus para Jerusalém. Você se lembra que no domingo de Ramos, o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, como o profeta tinha dito. E aí, então, quando o Senhor Jesus vai entrando, os homens vão colocando as palmas das árvores, alguns colocando suas próprias vestes no chão e cantando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, Hosana nas maiores alturas. Ah, amados amigos e irmãos, aquele dia foi apoteótico. Jesus vai ao templo, limpa o templo e depois sai de Jerusalém e manda devolver o jumentinho. Não está na Bíblia isso que eu estou contando, mas a Elizabeth Elliot nos conta essa história, que na segunda-feira o jumentinho falou assim, ontem eu entrei em Jerusalém e todos cantaram para mim, vou voltar de novo. E aí, amados amigos, isso não está na Bíblia. Mas ele falou assim, vou entrar e todos vão me dar as boas-vindas. E quando ele foi chegando em Jerusalém, ninguém olhou para ele. E ele começou a zurrar, e ninguém olhava para ele. E ele falou, já sei, vou à rua do mercado de Jerusalém, as vielas são curtas, lá me reconhecerão. E quando ele chegou no mercado, ele começou, e ninguém olhava para ele.
E aí, de repente, ele deu um coice para o lado, por fim até falou, ontem vocês cantaram para mim, hoje vocês não me reconhecem. E aí alguém que estava lá deu um tapa nele, sai daqui, seu jumento. E ele foi triste para casa. Chegando lá, a mamãe jumenta olhou para ele, meu jumentinho querido, filhinho do meu coração, por que você está tão triste? Ele disse, mamãe jumenta, ontem eu fui para Jerusalém e todos cantaram para mim. Disseram que eu era bendito em nome do Senhor. Reconheceram os meus talentos, a minha habilidade, a minha capacidade de ser igual. Eu sou um jumento 2.0. E hoje eu fui lá, ninguém olhou para mim, ninguém reconheceu, ninguém me aplaudiu. O que é isso, mamãe? E ela virou para ele assim, ô jumentinho bobinho, ontem você estava montado por ele, hoje você foi sozinho. Ontem Jesus estava com você e você tinha sobre si a bênção da presença do Salvador. Hoje você foi no seu próprio poder e foi humilhado. Você não pode se esquecer que sem Jesus você não passa de um jumento. Amados amigos e irmãos, que Deus nos dê humildade de jumentinho, amém? Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Todo talento, toda dádiva que temos vem lá do alto. Trabalhemos com alegria por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós nos perguntamos como administrar os talentos do Senhor. Em primeiro lugar, reconheça a fonte. Em segundo lugar, seja fiel. Seja fiel. Como administrar os talentos de Deus? Seja fiel. Amados amigos e irmãos, o Senhor volta. E nós temos que saber que haverá um dia de ajuste de contas. Jesus virá. Paulo diz em 2 Coríntios que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. É claro que aquele que é ímpio vai diante do tribunal de Deus receber a sentença dos seus pecados. Mas Paulo ensina que nós vamos sim comparecer diante do tribunal de Deus para prestarmos conta acerca das nossas obras. Nós vamos entrar no céu não por causa das nossas obras, por causa do que Cristo fez. Mas nós vamos receber galardão conforme a fidelidade do nosso trabalho. E aqui, amados amigos e irmãos, o texto nos mostra que o Senhor vem. E a expressão que o texto diz para acertar contas é a ideia de que o Senhor resolveu juntar tudo que ele tem, o resultado de todos os seus bens. E aí chegou aquele rapaz que recebeu 5 talentos. Ah, amados amigos e irmãos, é muito ouro. E ele recebeu 5 talentos, amados amigos. Sabe o que ele fez? Ele saiu, trabalhou, ganhou outros 5. E aí o que aconteceu? Ele chegou, Senhor, 5 talentos me confiaste, repartiste comigo, eis aqui outros 5 que ganhei. E o Senhor diz a ele o seguinte, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aí chegou aquele amado amigo e irmão que também ganhou mais 2, disse, Senhor, me deste 2, ganhei mais 2. E o Senhor disse para ele, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Amados amigos e irmãos, nós aprendemos com Jesus que fidelidade é multiplicação. Muitas vezes a gente acha que fidelidade é guardar a herança. Eu já vi irmãos dizendo, nós temos que nos manter fiéis e guardarmos a nossa herança, a nossa tradição. Amados amigos e irmãos, nós nunca vamos abrir mãos da nossa fé, da palavra de Deus, da história bonita que temos e da teologia na qual acreditamos. Mas nós não podemos usar isso como desculpa para cruzar os braços e não fazer o nosso trabalho. Uma das coisas que mais me chateava no Chile, amados irmãos, é que às vezes alguns antigos da igreja diziam, nosotros los presbiterianos somos poucos, pero que somos buenos. E eu falei, tinha que ser, era muito humilde tomar vergonha na sua cara. Porque, amado amigo e irmão, a Bíblia não nos ensina a justificar isso. O Senhor nos ensina a tomar o talento e sair para multiplicar. O Senhor Jesus nos ensina que fidelidade não é cruzar os braços. Presta atenção, quem tinha 5 e ganhou outros 5, Jesus disse para ele, muito bem, servo bom e fiel. Quem tinha 2 e ganhou outros 2, Jesus disse, muito bem, servo bom e fiel. Nós temos, amados amigos e irmãos, que multiplicar tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. O que você tem feito com os talentos que Deus tem te dado? Como é que está seu casamento? Você é varão de Deus, você tem que edificar sua esposa e liderá-la espiritualmente. Eu quero lhe perguntar, sua mulher hoje é uma mulher mais piedosa do que quando ela casou com você?
Como estão os filhos que Deus te confiou? Eles são meninos que leem a Bíblia, eles são jovens de oração, eles compartilham a palavra, eles são bênçãos nesse mundo. O que você tem feito com os dons que Deus te deu? Você é a pessoa que ora, que chora, que luta na presença do Senhor, entendendo que você só pode frutificar se Deus derramar a bênção dele sobre você. E você se extenua e se desgasta cedo de noite à tarde, para cumprir tudo aquilo que Deus confiou em suas mãos. Seja fiel, amado irmão. Fidelidade para Jesus é multiplicação. Mas Jesus nos ensina que dentro dessa fidelidade será recompensada. Qual é a recompensa que nós recebemos? Primeira recompensa, amados irmãos, o reconhecimento celestial. O texto diz, muito bem, servo bom e fiel. Irmão, isso aqui é muito maravilhoso. Porque muitas pessoas, às vezes, trabalham na obra do Senhor, esperando um aperto de mão. Muito obrigado por tudo aquilo que você fez. Um tapinha nas costas, você é fenomenal. E, amados amigos e irmãos, se nós dependermos de tapinha nas costas, amado irmão, e aperto de mão, nós estaremos perdidos. Porque as pessoas são pecadoras, são mal agradecidas. E se nós esperarmos isso, nossa segurança não está em Deus, está nos homens. Amados irmãos, pouco se nos dá, e deve ser assim, que homens reconheçam ou não o nosso trabalho. Porque o que nos importa, amados amigos e irmãos, o que vai alegrar o nosso coração, vai ser ouvir no dia final. Muito bem, servo bom e fiel. Que maravilha será ouvir o elogio do próprio Senhor Jesus. Isso vai ser incomparável. Mas seja fiel, fidelidade será recompensada. Não só com reconhecimento celestial, mas com aumento de responsabilidade. O texto diz, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Na parábola das minas, o primeiro que tinha uma mina e ganhou 10, o Senhor lhe diz, vou lhe dar autoridade sobre 10 cidades. Fidelidade é recompensada. Qual é esse tipo desse galardão? Aumento de responsabilidade. Ah, meus amigos e irmãos, Cleusa, certa feita, brincava comigo, ela falava, o que você vai fazer lá no reino celestial? Você só sabe pregar. Quase que falou, você não presta para mais nada. Você só sabe fazer isso e lá não vai ter pecador, o que você vai fazer lá? Eu falei, ô minha filha, você está enganada demais. Se Jesus me deixar parar num cantinho da praça, eu vou fazer o seguinte, louvado seja o Senhor eterno, infinito, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, justiça, santidade, verdade e amor. Louvado seja o grande Redentor, que deu sua vida na cruz do Calvário por nós. Louvado seja o Espírito que nos regenerou. Louvado seja o Deus da glória. Eu quero proclamar a glória do Senhor. Amém? Se Deus me permitir, vai ser maravilhoso. Mas o texto diz que se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre muito. Talvez você está vivendo uma vida de aperto, dificuldade, questionamento, de luta, mas Deus promete, seja fiel aqui. Lute, trabalhe e dê o melhor de si. O resultado vem do Senhor. Ele vai te colocar sobre o muito. Eu creio que esse princípio serve para o céu, mas serve para aqui também. Fidelidade será recompensada com elogio celestial, com aumento de responsabilidade. Mas a maior recompensa, amados irmãos, maior recompensa, sabe qual é, Leandro? É o gozo do Senhor. Ah, irmãos, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas nesse mundo nós conhecemos os salvos pelos frutos que dão. E no dia final, amado irmão, quem foi salvo pela graça, por causa do que Cristo fez, deu fruto nesse mundo. Vai ouvir do Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que bênção maravilhosa, irmão. No dia em que os portões se abrirem, e de repente, então, você vira o rei e ele disser, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que te foram preparadas. Que maravilhoso será olhar o rei, olhar aqueles olhos como chama de fogo, ver aqueles cabelos brancos como a alva lã. Se nós conseguirmos olhar para aquele corpo como bronze polido que refugie como o sol na sua força, e nós ouvirmos aquela voz de muitas águas dizendo, muito bem, servo bom e fiel, seja bem-vindo, você chegou a casa. Se eu puder, quero correr para os pés de Jesus, irmão, beijá-los, se Ele me permitir, e dizer quanto eu amo, por causa da grande salvação que Ele me deu. Que privilégio será passar a eternidade no gozo do Senhor.
Mas para isso, amados amigos e irmãos, nós precisamos caminhar com Deus pela graça. E o Senhor nos chama a sermos fiéis em tudo aquilo que Ele nos confia. Você tem sido fiel? Você tem multiplicado os talentos? Você tem sido fiel? O Senhor nos chama a multiplicar os talentos para a glória e honra do nome de Jesus. Mas eu quero ser bem objetivo, vou seguir direto na exposição. Como administrar os talentos de Deus? Em primeiro lugar, nós ouvimos o quê? Reconheça a. Segundo lugar. Terceiro lugar, fuja da incredulidade. Fuja da incredulidade. Olhe para a sua Bíblia, amado amigo e irmão. Nós vamos ler a partir do versículo 24 até o versículo 30. Chegando por fim o que receberam responsivamente. Chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Vocês, irmãos. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Fuja da incredulidade, meu irmão. Aqui é um incrédulo. Alguém que está no meio do povo de Deus, que recebeu capacitações e habilidades do próprio Deus. Mas o texto nos diz que esse homem sepulta na terra o seu talento. E por que ele sepulta? Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Sabe por que ele não frutifica? Porque ele é incrédulo. Ele não multiplica o talento que Deus lhe deu e ainda tem a cara de pau de botar a culpa em Deus. Ele diga: Senhor, sabendo que és homem severo. O que ele diz para Deus? Sabendo que o Senhor é mau. Essa palavra, amados irmãos, para severo, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, é a palavra de onde vem a nossa palavra esclerosado. E a tradução dela seria bruto, estúpido, ignorante. Sabendo que o Senhor é um Deus esclerosado, bruto, estúpido, ignorante e mau. Mas, além de tudo, ele chama o Senhor de justo, que quer escolher o que não plantaste e ajuntar o que não semeaste. Ora, pois, amado irmão, quem quer colher o que não plantou é o quê? Quem quer juntar no celeiro aquela semente que não deu é o quê? Ele chama o Senhor de injusto. E aí ele diz receoso. A palavra usada para receoso é a palavra de onde vem a nossa palavra fobia. Literalmente ele diz morrendo de medo. Eu sepultei o teu talento, aqui tens o que é teu. Por que ele tem medo, amado irmão? Porque ele é um incrédulo. Ele não crê no amor do Senhor. Ele não crê na bondade do Senhor. Ele não crê na graça do Senhor. Para ele, Deus é mau. Para ele, Deus é injusto. Para ele, Deus não deu para ele coisas boas. Ele é um incrédulo que está dentro da igreja. E aí, então, ele chama Deus de mau e injusto. E ele diz: porque o Senhor é mau e injusto, eu tive medo. A culpa é do Senhor. Por isso eu não fui multiplicar. Amados amigos e irmãos, ele é estéril. Porque ele é incrédulo. Incredulidade gera esterilidade. Que coisa terrível que alguém que esteve no meio do povo de Deus, viveu junto com o povo de Deus, amado amigo e irmão, não crê no Senhor, e por isso tem medo, e muitas vezes tem até uma postura de sabedoria: não, eu não vou fazer, porque senão vai dar isso, vai gastar não sei o quê. Isso é besteira, baboseira, balela. Incredulidade gera esterilidade. Olha para a sua vida. Se talvez você é estéril, é porque mesmo estando na igreja, você tem sido incrédulo. É hora de se arrepender dos seus pecados e confiar no amor de Deus e confiar na graça de Cristo Jesus e confiar em todas as bênçãos dadivosas e maravilhosas que Deus nos dá através do seu Filho. Fuja da incredulidade, porque incredulidade gera esterilidade. Irmão, isso aqui que Jesus está falando é precioso demais. Preste atenção, a sua teologia vai determinar a sua prática. O que você pensa sobre Deus é determinante para a sua vida.
Você tem que entender isso. A sua ortodoxia, ou seja, a sua doutrina correta sobre Deus, vai determinar a sua ortopraxia, a maneira que você vive. Certo? A sua maneira de encarar o mundo, de viver a vida, depende daquilo que você pensa sobre Deus. Depende do relacionamento que você tem com Deus. Se você crê que Deus te amou, se você crê que Deus mandou Jesus na cruz por você, que Deus pagou o preço mais caro do universo, e que essa é a maior expressão de amor que existe, você não vai cruzar os braços, você não vai viver para si, você vai multiplicar tudo aquilo que o Senhor te deu. Mas se você é incrédulo, e não reconhece tudo aquilo que Deus tem feito por você, você vai cruzar os braços e ainda vai botar a culpa em Deus por todos os problemas que você tem. E aí, amado amigo e irmão, o texto nos diz que incredulidade será penalizada. Fuja da incredulidade, porque incredulidade gera esterilidade. Mas a incredulidade será penalizada. Olhe para o texto. O texto nos diz, o Senhor diz a ele, do versículo 26, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu talento aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Amado amigo e irmão, incredulidade será penalizada, primeiramente, com a repreensão do Senhor. Que coisa terrível. O Senhor fala, mal é você. Além de mal, é o seguinte, você é um relapso. Você não tem a capacidade nem de servir com os dons que eu te dei. Negligente. Servo mau e negligente. O Senhor usa de ironia com ele, irmãos. A ironia é mordaz. Eu não tolero ironia, não gosto de ironia, irmão. Quer ficar chateado, a pessoa vem com ironia para cima de mim. Eu sou pecador miserável, não gosto disso, não. Agora imagina a ironia de Deus, misericórdia. Sabias que ceifo onde não semei, e ajunto onde não espalhei. Ô, seu cara de pau, é isso que o Senhor está falando para ele. Se você acreditasse desse jeito, é por isso mesmo que você tinha que ter ido trabalhar. Pega o meu talento e dê para o banqueiro, para que quando eu chego eu receba os juros daquilo que é meu. Se você acreditasse isso, você deveria dar fruto. Se você me temesse, como disse, me temer, mas você não me teme coisíssima nenhuma. Amados amigos e irmãos, a incredulidade é penalizada com a repreensão do Senhor. Mas, em segundo lugar, a incredulidade é penalizada com a perda de responsabilidade. Jesus diz a ele, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Ele perde aquilo que recebeu. E vê outro recebendo aquilo que ele tinha. Perda de responsabilidade. E aí, então, amado irmão, pior do que isso. A pior pena é o alijamento eterno do Senhor. O texto diz no versículo 29, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que coisa terrível, irmão. Talvez você me diga, ué, pastor, então eu sou salvo por aquilo que eu faço? Não, meu irmão. Você é salvo pelo que Cristo fez. Mas você é condenado por aquilo que você não faz e faz. Esse homem não está sendo salvo, ele está sendo condenado. O Senhor vira e fala, tira o talento, dê para quem tem 10, porque é o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, que não deu fruto nenhum, até aquilo que ele tinha vai ser tirado. Lançai-o fora nas trevas. Por que ele foi para o inferno? Porque ele não deu fruto? Não, porque ele não creu na bondade de Deus. Porque ele não creu no Evangelho. Porque ele não creu na graça de Jesus. A falta de fruto, irmão, é só uma evidência do coração. Ele nunca foi crente, ele esteve na igreja, ele esteve no meio do povo de Deus, ele recebeu presentes como todos do povo receberam, mas ele está ali, mas ele não creu no amor, na bondade, na graça do Senhor. E porque ele não creu, não frutificou. E porque não creu, então, ele é lançado nas trevas. Ó, irmão, no inferno, no lugar onde receberá a ira eterna do Deus eterno, porque não acreditou no amor e nas bênçãos que Deus lhe proporcionava. Ele sofre o alijamento eterno. Meu irmão, eu quero lhe perguntar nessa noite, como está o seu coração? Uma das coisas que Deus mais odeia, irmão, preste atenção, se chama incredulidade. Quando você não crê, você está duvidando do caráter de Deus, do nome de Deus, das promessas que Ele faz. Você está botando em xeque a moral do Senhor. E isso ofende demais a Deus. Você vê na Bíblia que o Senhor odeia a incredulidade.
E toda vez que alguém atua para com ele com incredulidade, a repreensão é severa. Então, meu amado amigo e irmão, como é que você está nessa noite? Se o seu coração está sendo habitado pela incredulidade, peça misericórdia ao Senhor. Clame hoje a Deus: Senhor, me dá possibilidade de arrependimento. Me perdoa a esterilidade, Deus, em nome de Jesus. Me perdoa a esterilidade na minha vida contigo. Eu não dou fruto, eu não oro, eu não leio a Bíblia. Me perdoa a esterilidade, eu não sou bênção no lar que eu deveria ser. Eu não estou sendo a bênção que o Senhor me colocou na igreja para ser. Eu não estou sendo, Deus, a bênção que eu tinha que ser no lugar onde o Senhor me colocou. Deus, me perdoa em nome de Jesus. Clame hoje, irmão, invoque o Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados amigos e irmãos, isso é muito sério. Certa feita lá no Hyde Park, na belíssima cidade de Londres, uma bela tarde, final de primavera, começo de verão, aquela cidade, amado amigo e irmão, que tem um tempo nublado durante todo o ano, tinha um lindo sol naquele dia. Hyde Park com pastos verdes, muita gente fazendo piquenique, rindo, conversando, alegria imensa. Passou por ali um orador. E os ingleses têm essa mania, historicamente, por causa dos pregadores do evangelho que pregavam na rua. Então aquele homem sobe num coreto daquele parque e começa a dizer o seguinte: dizem que há Deus, mas eu não vejo. Dizem que Deus é o Criador, mas eu não vejo. Dizem que Jesus ressuscitou, mas eu não vejo. Dizem que Deus perdoa pecados e transforma vidas, mas eu não vejo. Dizem que há uma vida eterna após a morte, mas eu não vejo. E a multidão... Passava por ali um cego. Quando o homem terminou o seu discurso, o cego sobe no coreto. E ele diz o seguinte: dizem que há uma linda tarde aqui no dia de hoje, mas eu não a vejo. Dizem que o sol cai de maneira maravilhosa, resplandecendo na grama do Hyde Park, mas eu não a vejo. Dizem que as pessoas estão sorrindo umas para as outras, brincando e muito felizes, mas eu não as vejo. Dizem que essa é a mais bela tarde do ano na cidade de Londres, mas eu não a vejo. Como vocês podem perceber, eu não passo de um cego. Se você não percebe as bênçãos de Deus, e não percebe tudo aquilo que o Senhor tem te dado, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Você está envolvido em uma névoa de cegueira espiritual. Mas hoje, se você se arrepender e clamar o perdão do Senhor e a sua ajuda, Deus pode abrir os seus olhos e fazer de você uma pessoa que crê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amados amigos e irmãos, ao olhar para esse texto, eu quero lhe perguntar: como você tem administrado os recursos de Deus? Você tem reconhecido a fonte, a generosidade de Deus, a justiça de Deus, e tem se disposto a trabalhar e dar o melhor de si na obra? Você tem sido fiel? Você tem multiplicado aquilo que Deus colocou na sua mão? Irmãos, eu me pergunto tudo isso. Eu boto o joelho no chão e falo: Deus, o Senhor me colocou aqui. Eu não posso me contentar com marasmo. O Senhor me chamou para multiplicar. Fidelidade para Jesus é multiplicar. Você tem consciência que recompensa de homem é besteira? Que vai valer é o reconhecimento eterno, é o aumento de responsabilidade já aqui, e mais ainda na glória. E além de tudo, o maior privilégio que você vai ter é o gozo eterno da presença do Senhor. Você tem fugido da incredulidade? Ou você está patinando na vida porque você quer achar que Deus é mau, porque você quer achar que Deus é injusto? E por isso você não tem dado fruto. E você está correndo perigo. Essa noite se arrependa dos seus pecados. Jesus Cristo morreu na cruz por você. Reconheça que nunca ninguém te amou como Salvador. Reconheça que Ele deu a vida na cruz por você, ainda que você merecesse a ira eterna dEle. Se Ele te lançasse no inferno agora, Ele seria plenamente justo. Mas Ele amou você antes que o mundo houvesse. Ele trouxe você para essa igreja para ouvir a palavra. E Ele disse que se você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você, meu amado irmão, será salvo. No tribunal do seu coração baterá o martelo que diz: eu te declaro justo em nome do meu Filho Jesus Cristo.
Deus vai considerar a justiça do Filho dele em você. E Deus vai olhar para você e vai ver Jesus. E você vai se levantar para uma nova vida. E vai se levantar para ser a pessoa mais feliz da terra. Meu querido irmão, você tem recebido bênçãos maravilhosas, mas nenhuma delas se compara ao amor de Cristo, dando a sua vida na cruz por amor de você. Se arrependa hoje dos seus pecados, que Deus abra os seus olhos. Deixe de ser cego, em nome de Jesus. Creia no Senhor. E a sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus te abençoe no seu lar. Que Deus te abençoe no seu trabalho. Que Deus te abençoe no exercício dos seus dons. Que no dia final você deseje ouvir o seguinte: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar ao grande Deus melhor.